Grandes multidões o seguiram, e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e os instruiu. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Replicaram-lhe: então por qual razão Moisés mandou dar a certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem se casar. Respondeu-lhe Jesus e ponderou: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a que tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim, do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor se faça presente no nosso meio nesta hora, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui, mas eu peço a Tua presença manifesta, Pai, neste lugar. Eu peço que o Senhor esteja curando o nosso corpo, que o Senhor esteja trazendo entendimento ao nosso coração e ao nosso espírito, que possamos ser ministrados pelo Senhor. Que a Tua palavra venha trazer luz sobre a nossa vida e entendimento. Que venhamos a crescer, que venhamos a ser edificados no Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos nessa noite. Eu peço que o Senhor repreenda toda distração na igreja, que o Senhor possa preparar os nossos corações, e eu peço: o Espírito Santo convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvirmos a Tua palavra, a recebermos e acolhermos com mansidão a palavra que em nós tem sido implantada pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que eu oro e peço a Tua manifestação nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmãos, assim como nós falamos a respeito do suicídio, que é um espírito que tem atuado no meio do nosso presente século. Abaixa um pouquinho mais o microfone, por favor. No nosso presente século e também dentro da igreja, infelizmente, nós temos também o divórcio. Nós temos hoje a taxa entre os evangélicos de 25% dos evangélicos se divorciando, que é o mesmo número das pessoas de fora. Então, nesse aspecto, nós somos idênticos ao mundo. E se você for um pouco além, você vai ver que 41% dos evangélicos hoje, ou dos que se dizem evangélicos, vão considerar morar junto algo totalmente aceitável. E é interessante que nós temos um princípio bíblico, e eu posso falar com autoridade desse princípio também, porque eu já me divorciei. Eu era casado com Eliane Bastos. Quantos conhecem aqui Eliane Bastos? Amém? Ela está no meio de nós, né? E levante as mãos, amor. E eu me divorciei da minha esposa, essa que está aqui, e eu me casei com ela de novo. O juiz olhou e falou assim: ué, não estou entendendo. Falei para ele: eu também não, mas assina esse negócio aí. E eu queria falar para vocês que é interessante quando você olha essa trajetória, porque quando você está namorando, quando você está noivo, você chama a sua namorada, né? Aquela pessoa que você ama, de bichinhos. Você chama ela de gatinho, meu ursinho, né? Meu, sei lá o que chama, né? Aqueles nomes diferentes. Meu tuk-tuk, né?
E aí você tem que... Hã? É, os nomes meio bizarros assim. Enfim. Mas você tem um carinho pela pessoa, você tem um apreço pela pessoa, e aquilo é intenso, você não vê a hora para você ir se encontrar com aquela pessoa, né? Chega em casa, 9 horas da noite, arrebentado um dia de trabalho, pega a bicicleta e sai, né? Eu lembro que eu era bem magro quando eu comecei a namorar com a Eliane, mas pensa num cara magro, mano. Deixa eu ver um rapaz magro aqui na igreja. Se desossar, fatiar você em 3, vai dar um cara magro. Não, eu era mais magro que você. Cadê o Gui? Você não é magro, você é... Enfim, eu era bem magro. E eu lembro que era só a caveirinha correndo de bicicleta, irmãos, né? E eu atravessava a cidade, eu pegava ali 7 km de bicicleta, chegava lá no portão, um cara de louco, né? Falava assim, oi? Você não está cansado? É claro que não, estava morrendo de canseira, né? Mas você tinha aquela intensidade, aquele amor, você tem aquele carinho. E eu percebi num período de 3 anos, que eu e a Eliane, quando nós casamos, nós ainda estávamos na faculdade. Então nós tínhamos uma rotina, que a gente trabalhava de manhã, a parte da tarde, a Eliane trabalhava à noite, eu fazia faculdade à noite, ela fazia faculdade durante o dia, intercalando com o trabalho. Então a gente nem se via direito, né, amor? A gente chegava em casa, um tocava na mão do outro, falou, né? Fui. E no meio desse trajeto, é interessante que eu observo que você escolhe uma pessoa, dentre todas as outras opções que você tem, você fala, vou casar com essa pessoa, eu quero andar minha vida toda com ela. E chega um ponto que eu fiz um outro recorte, eu observo que eu estava diante de um juiz, eu e a Eliane, eu olhando para ela e falando assim, olha, eu não quero mais ficar junto com você, eu não suporto mais você. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Sabe aquele dia, vocês não sabem o que eu estou falando, aquele dia que você pensa assim, essa mulher está de brincadeira com a minha cara, né? Chefe, tem que fazer hora extra, o chefe fala não, você fala assim, é sério? Não mesmo? Você fala assim, o senhor não está precisando mesmo de nada. Porque eu até entendo, de certa forma eu não concordo, mas alguns pedreiros, o camarada, às vezes ele sai do serviço na sexta, aí ele vai para um bar, ele vai para uma situação ali, ele fica o fim de semana todo anestesiado. Porque você escolhe uma pessoa para passar um tempo ao seu lado, e por você não vigiar, você acaba transformando aquela pessoa no seu maior inimigo. Já ouviram aquele filme lá, Dormindo com o Inimigo? Você olha para sua mulher, você já dorme virado para uma parede, ela para outra. Não pode encostar à noite, né? Posição de coice que você fica. E eu comecei, depois que eu me separei da Eliane, eu digo que depois eu fui aceitar Jesus nessa área também, que eu comecei a pensar onde foi que deu errado. Porque a gente fez tudo certinho. A gente casou virgem, né, amor? Belezinha. A gente fez tudo aquilo que éramos da igreja. Casamos. E aí tem uma série de coisas que eu atribuo. Eu gosto muito da minha sogra, conhecida como mãe da Eliane. Mas eu digo que não é uma boa ideia você morar com a sua sogra. Sogras não me odeiem. É porque a sogra, ela ama a filha. O sogro ama a filha. E na hora que tiver que bater em alguém, que tiver que dar uma repreendida, geralmente ela vai se intrometer. E a Bíblia vai dizer o seguinte: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Já viu aquele hábito que você olha hoje no seu namorado, você pensa assim, nossa, que coisa feia que ele faz? Provavelmente você vai fazer isso também. Porque você vai conhecendo, vai interagindo com aquela pessoa, você começa a fazer uma piadinha, você dá uma olhada para sua esposa, pelo menos deveria ser assim, você dá uma olhada meio assim, ó, ela já faz assim, ó. Você já consegue conversar só com os olhos, os mais antigos aí sabem disso, né? Acontece alguma coisa, você já olha assim um para o outro. E no meio dessa análise eu vejo que vários fatores eles servem para afastar o casal. O primeiro é a intromissão de terceiros. A família. Eu lembro que eu estava casado com a Eliane no primeiro casamento. Vai virar piada isso depois, né?
no primeiro casamento. E eu lembro que um dia eu estava com ela conversando, se é que vocês me entendem, a gente estava assim, conversando, trocando ideia, aquele clima romântico, né? E um beijinho no rosto e coisa do tipo. Daqui a pouco eu escuto um passos andando na laje da minha casa. E aí, quem era? Não, meu sogro, não era o gato. E ele arrasta móvel lá em cima, arrastava as coisas, puxava isso, puxava aquilo outro. E aí você vai tentar de novo estabelecer um diálogo, daqui a pouco na porta, na sua janela, assim, ó. Tem uma chave Philips aí para me emprestar? Irmãos, é tenso. Eu não sei toda a receita para o sucesso, mas a receita para o fracasso, irmão. Outra coisa que eu falo para você, sério, Isaac, é tenso. Você ri porque não é com você. E quando você pensa a respeito dessas intromissões, você pensa a respeito das opiniões, quando você considera as profecias, eu digo para você, jovem, cuidado com profecia para você se casar. Chega alguém e fala assim: Carla, eu te digo, Carla, você vai casar com fulano. Irmão, eu entendo que Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósitos. O tanto de casamento que acontece por causa de profecia, o povo vai lá e se divorcia, por quê? Porque não tem amor, porque não tem tato, não tem feeling. Então escolhe bem. Você tem as opções. Jovem, a pokebola está na sua mão. Escolhe aquele que você vai decidir para a jornada. Pensa aí. O Isaac vai lá, tem uma chamada missionária, por exemplo, e aí ele casa com a Cris, e a Cris não gosta nem de ir no cinema. Cris ama o supermercado, ela odeia sair de casa. Quando que ele vai conseguir desenrolar o chamado missionário dele? Nunca. Você tem um chamado pastoral forte. Vamos lá, o Marcos tem um chamado pastoral. Exemplo. Aí imagina que a Lucilene, ela é uma mulher ciumenta. Quando o Marcos chega perto de alguém, a irmã chega assim: conta um problema para você. A Lucilene já desce com o facão igual o Pedro, no braço da varoa, né? Quando que o Marcos vai conseguir desenrolar o ministério dele? Nunca. Então hoje você tem opção, você tem escolha. Eu digo porque você, depois que entrar, e detalhe, quando você entra num casamento, você está entrando junto com a família. Você está entrando dentro de uma palavra bonita, dentro de uma cosmovisão diferente da sua. Você está entrando numa cosmovisão diferente da sua. Nível cultural conta. Nível financeiro conta. Como Paulo fala, eu queria vos poupar de algumas coisas. Porque às vezes a pessoa casa, depois de 2 anos, você vai aconselhar ela não vem pedir conselho para o pastor, ela vem notificar o pastor que ela vai fazer alguma coisa. Pastor, achei pensa num negócio lindo, é aquilo ali. Rapaz, vai dar um sorriso, eu derreto. Olha, está só uma poça d'água com 2 olhos assim, só eu derretido aos pés dele. E acontece, não acontece? Não? A paixão, você precisa entender a diferença de paixão e amor. Sabe o que é paixão? Paixão é descer a montanha russa. É quando você olha para a pessoa, daquele frio na barriga, a pessoa chega perto de você, olha, você... Meu Deus, uau, né? Isso é paixão, aquela coisa que você é intenso. A paixão, ela é intensa e destrutiva. Ela é igual uma bomba, ela cai no lugar, explode, derruba tudo, faz aquela ruína. E o amor? O amor é uma escolha. O amor é uma escolha. É quando você vai olhar para sua mulher, como eu olhei para a Eliane, né? A gente sentou, muita conversa, né, amor? E dissemos o seguinte: eu escolho te amar. Amar é uma escolha. Você vai decidir por aquela pessoa. Por isso que você jura. E a palavra para casamento é exatamente isso, uma aliança de sangue que você vai fazer com aquela pessoa. Você vai diante de Deus e das testemunhas, as pessoas consideram tudo como se fosse apenas uma cerimônia. Mas você está jurando diante de Deus e diante de testemunhas que você vai ficar com aquela pessoa até o fim da sua vida.
E o dia que a paixão acaba, o dia que a doença chega, o dia que as situações adversas se levantam, sabe o que vai manter o relacionamento? O amor. O que vai manter é a fidelidade que você tem à sua palavra. Eu falo isso porque na geração atual a palavra não vale nada. Hoje você fecha um acordo assinado com a pessoa te dá um calote, não dá? Ou não? Então numa época em que as pessoas não honram a sua palavra, não honram os princípios espirituais, nós temos que nos levantar como luz. Porque depois que você entra no casamento, e como Jesus vai falar aqui, que escandalizou muitas pessoas, pelo texto, os escribas e fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, eu posso me separar da minha mulher por qualquer coisa? Antigamente, nesse período aqui, se a mulher queimasse a comida, o marido poderia se separar dela. Algumas irmãs aqui estariam fritas. Já denunciou a irmã aqui na frente? E você vai pegar e se separar da pessoa, e aí eles perguntam para Jesus: é lícito por qualquer coisa? Jesus diz assim: não, não é lícito. Porque embora a cultura de vocês hoje aqui, dos judeus, digam isso não é correto. E aí eles vão falar assim: mas Moisés disse que pode. E aí Jesus vai dizer: Moisés permitiu isso por causa do quê? Dureza do vosso coração. Nós vivemos em uma época de coisas descartáveis. Eu sempre dou isso como exemplo para você. Você compra aquele armário na Casa Bahia, e aí ele está cheio de roupa, e aí a Lucilene chega para o Marcos e fala assim: amor, vamos trocar de parede. Aí o Marcos fala: amor, esse negócio vai desmoronar, esse negócio não é muito firme. Mas ele vai, arrasta a primeira vez, depois ela muda de ideia, ele volta para outra parede, na segunda volta, como é que o negócio está? Ele já está assim, né? Na próxima mudada que você der, por isso que pobre não pode mudar muito, né? Na terceira mudança já era, irmão. O negócio não monta mais, mas não monta nem que você queira muito. E junto dessa geração de coisas descartáveis, os relacionamentos também são descartáveis. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar ao mundo. Você não deve seguir o padrão do mundo. Existe saída, existe solução para tudo isso. E o que falta na maioria das vezes é, sabe o quê? Colocar a alma no lugar dela. Deixar Deus ministrar no seu espírito. Você ser um crente de verdade. Eu já falei sobre a hipocrisia. Jesus, quando chamava os religiosos da época de hipócritas, ele estava falando o quê? Ele estava olhando para eles dizendo assim: vocês são atores. A palavra hipócrita vem de Hipócrates, que é a representação daqueles teatros de máscara. O Rodrigo está hoje com essa roupa e essa barba dele, e aí ele vai fazer uma peça aqui, ele é Dom Pedro. Ele parece, ele representa, mas ele não é, nunca será. Então o que acontece? Hipócrita é uma pessoa que faz isso. Você está lá na sua casa, fervendo com o seu marido, com a sua mulher, dedo no rosto, violência, agressão, grosseria. Aí vai dando 5 horas da tarde, você fala: está chegando a hora do culto. Aí você toma banho, sai do banheiro, a luz em cima de você, né? Aí você se transformou. Tem gente que não é nem quando sai do banheiro, é quando está saindo do carro aqui. Está vindo discutindo, vira a esquina ali. Aí fala assim: depois a gente conversa. Desce aqui: Pai Senhor, oh aleluia. Hoje Deus vai falar com a gente, hein? Deus está falando com você, irmão. Deus está falando para você criar vergonha na cara. Deus está falando para você deixar de ser hipócrita. Porque chega às 5 horas da tarde, você faz o seu teatrinho. Ei, oh glória. Pai Senhor, cara. Você vai ser recompensado espiritualmente por quem você é no secreto. E eu dou um conselho para você melhor ainda. Se você é ruim dentro de casa, chega e confessa. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
Às vezes o que é preciso é você chegar e falar assim: olha, eu não estou prestando, eu não estou valendo nada, eu estou de olho na mulherada lá fora, há um som do ventilador desceu em mim, eu sento na calçada, passa uma mulher, eu olho para ela, passa uma mulher para outra, né? O irmão fica assim, ó. E você tem um descontrole nessa área, irmão, vem conversar, você vai ser tratado. Mas se você não vem e permite ser tratado, irmão, nós somos arminianos, nós acreditamos que não são os escolhidos que vão para o céu, mas quem vai para o céu é aquele que aceita Cristo, aquele que decide andar com Ele. Isso significa que quando você não quer, ou se você quiser ir para o inferno, Deus vai permitir, porque Deus é tão bom que Ele te deu o direito de escolha. Deus, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu casamento, mais do que isso, Ele já queria estar aí dentro. E às vezes você fica perguntando: Deus, por que meu casamento não dá certo? Deus, por que a minha vida financeira não dá certo? Deus, por que as coisas não dão certo? Não dão certo porque você anda pela sua cabeça e não pela palavra. Olha a recomendação bíblica: o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Homens, digam aleluia. Os homens aí estão amando as mulheres como Cristo amou a igreja? Jesus desceu da glória dele, Ele se rebaixou, Ele se tornou um ser humano. Só isso já seria muito. E a Bíblia diz que mesmo Ele tendo se tornado semelhante aos homens, Ele se esvaziou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque Jesus sabia que o único jeito de salvar uma igreja rebelde e formar essa igreja era por meio de sacrifício. Você está se sacrificando, irmão? Está sacrificando? A mulher pede para o camarada buscar ela no ponto de ônibus 10 horas da noite. O camarada não vai. E quando vai, como é que ele vai? Ele vai que nem o Muttley, o cachorrinho lá do desenho. A Bíblia manda você amar o seu inimigo. Como que você odeia a sua mulher? Aleluia. As situações não acontecem por acaso. Eu falei hoje de manhã aqui que o reino de Deus, ele não é um reino de boa vontade. Ele é um reino de princípio. E tem muita desgraça que vem para a sua vida porque você não obedece o princípio bíblico. Jesus, ele fala que o divórcio, ele não deve existir nunca. Mas por que no nosso meio está desse jeito? Os filhos são criados pelo celular. Quem foi sua mãe e seu pai? Foi o Google e o YouTube. Nome do pai, Google. Nome da mãe, YouTube. E está lá mesmo. Aí fala assim: olha, isso aqui é do Satanás. Não é, irmão. Você está sendo um canal também do diabo para trazer coisas para o seu filho. Porque, irmão, ser pai e mãe, vou falar uma novidade para alguns aqui. O dia que seu filho nasceu e saiu da barriguinha da mãe, coisa linda, né? Quando a criança saiu, não foi só a criança que nasceu, não. Nasceu também um pai e uma mãe naquele dia. E é você. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O filho não é seu, você vai prestar conta de como você cria ele. Aleluia. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nenhum sucesso vale o fracasso da família. O pessoal fala sobre os grandes homens de Deus, sobre John Wesley, que é aquele que dá um dos nomes da nossa igreja, Wesleyana. John Wesley disse o seguinte: eu aprendi mais com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Quando a mãe de Wesley estava dando banho nele ali, estava falando assim: filho, a palavra diz isso. Filho, cita comigo esse versículo, isso é uma promessa bíblica para você. Filho, você tem que aprender sobre a fé, você tem que andar em fé. Filho, quando situações se levantam contra você, você tem que se levantar por dentro em espírito e ir contra essas pessoas. Filho, a sua luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Quanto irmão na igreja está lutando contra a carne e sangue? Olha para o ladinho aí, dá uma olhadinha para o lado. Essa pessoa que está do seu lado é a carne e sangue, por que você está lutando contra ela? Sendo que a sua luta não é contra a carne e sangue. A sua luta é contra o diabo que atua na vida das pessoas.
Segredos para o fracasso. Case mediante profecia. Vá morar com sogro e sogra. Irmão, não tem problema nenhum, eu não tenho condições agora, você vai. Mas já faça o seu projeto para sair. Tem gente que já chega igual Abraão. Eu coloquei a planta do meu pé, esse lugar é meu. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Isso vai atrapalhar o seu crescimento. Quando seus filhos crescerem, eles vão ter uma educação descaracterizada. Você vai falar assim, mas meu Deus, por que essa criança é assim? Porque todo mundo criou seu filho. A minha sogra é uma pessoa muito doce, né? Aí um dia aconteceu uma situação, ela falou assim, não, mas eu fiz tal coisa. Não sei se foi comida, alguma coisa que ela tinha feito a respeito da criança. Aí eu falei assim, mas você não pode fazer isso. Isso não está certo. Isso não condiz com o padrão e com como nós estamos educando a criança. Não é assim. Ela falou assim, não quer a minha opinião, não precisa da minha ajuda. Aí eu... saco, viola, né? Nós temos que aprender a andar em fé, irmãos. A Bíblia diz que... eu estou dizendo isso também porque eu estou exercitando isso nesse tempo. Nós estamos fazendo uma mudança na nossa casa, literal, estrutural. A Eliane está saindo de todas as atividades dela. E eu estou pela fé, pegando os trabalhos, voltando às minhas áreas de atuação, além de professor. E eu creio, irmão, que Deus pode abrir portas. E nós temos que começar a usar a nossa fé. Nós temos que começar a deixar a nossa alma de lado. O ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. Irmão, você tem que andar em espírito. Estou falando isso para todos, inclusive para mim. Sabe o que é a alma? A alma é quando você começa a olhar para os outros e fala assim, eu não vou fazer isso, mas a culpa do meu fracasso é porque a minha mãe, a culpa do meu fracasso é por causa do meu pai. Ei, para de jogar a culpa do seu fracasso nos outros. Olha para José. O cara foi vendido. Os irmãos dele de sangue venderam ele. O cara foi vendido como escravo, foi para o Egito. Chegou lá no Egito, começou a ser excelente no que ele fazia. Sabe o que ele ganhou como prêmio? Cadeia. Ele foi preso na cadeia, ele tinha tudo para desviar. Fala assim, chega desse negócio de Deus, Deus não existe nada. Na cadeia ele buscava Deus. Aí aparece dois camaradas lá, ele é usado em profecia, profetiza para os dois, se realiza exatamente aquilo. Sabe qual foi o prêmio dele de novo? Esquecimento. E aí no período mais difícil do Egito, sabe quem que vai ser levantado? Ele. Você tem que aprender a olhar para Deus e parar de olhar para as pessoas. Tem gente que anda com o olho no retrovisor. Já ministrei aqui sobre isso. Pensa aí que a Damares agora está lá no Camaro dela. E ela está 140 na Dutra. Ela e a Duda trocando ideia lá. Uau, que carro, hein? Que nave. E aí dirigindo. E aí a Damares cisma de começar a dirigir olhando no retrovisor. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com a Damares dirigir olhando só no retrovisor? Vai ver Jesus, irmão. Isso é uma loucura naturalmente, mas eu pergunto para você, por que espiritualmente você faz isso? Por que na alma você faz isso? Eu já falei para você que guardar mágoa de pessoas é como beber veneno e querer que o outro morra. Tem gente que vem conversar comigo e fala assim, ó, meu tio quando era pequeno ele fez isso na família e levou e hoje a minha vida é uma desgraça. Pessoa de 60 anos falando isso para mim. Hoje a minha vida é uma desgraça por causa de fulano de tal. Irmão, a pessoa está tranquilo, comendo um churrasco lá, e o outro está padecendo de gastrite, porque toda vez que ele lembra da situação, o que ele faz? Ele remói, ele vivencia aquilo de novo. Paulo vai dizer o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Se você entrar no seu casamento com traumas do passado, você vai fazer a sua mulher uma pessoa infeliz. Você vai fazer do seu marido uma pessoa infeliz. Você tem que romper. Você tem que parar com autocomiseração, autopiedade. Você tem que começar a olhar, sabe para quem? Para ele.
para Jesus. Esse texto aqui vai falar sobre celibatários. Alguém que não sabe o que é um celibatário? Eu vou perguntar melhor então. Quem sabe o que é um celibatário, levanta a mão. Certo, irmão? Celibatário é alguém que decide que nunca vai ter contato com uma pessoa sexualmente falando. E você precisa identificar também se você é um celibatário. Teve dons e ministérios aí, tinha um dos dons que era celibato. Celibatário é aquela pessoa que, se ele vê uma mulher, se ele vê uma jarra d'água, se ele vê um homem musculoso, a irmã, vai ser a mesma coisa para ele. Aquilo não faz falta para ele. E você tem que discernir isso na sua vida também, porque às vezes você tem um dom para celibato e você se casa. Aí o homem não tem esse dom. Pensa que felicidade que vai ser o relacionamento. Teve uma amiga minha que chegou em mim e falou assim: pastor, esse negócio aí. Eu falei: que negócio, irmã? Ela falou: esse negócio aí, ó. Eu falei: tô entendendo, irmã, continua. Então, já vou dar a letra pro senhor. Eu prefiro lavar um tanque de roupa do que fazer esse negócio aí. Eu falei assim: irmã, por que você casou, varô? Ela falou: também não sei. Aí você olha pro irmão. Como é que o irmão tá? O irmão tá atribulado. O irmão está atribulado. Teve outra situação lá. A irmã chegou para mim, uma irmã muito bonita, e falou assim: ó, tô lá com o meu varão lá. Tô lá com o meu varão, fala o quê? Há uns 6 meses que não acontece nada. Irmão, ajuda aí. Aí vai acontecer uma traição, a culpa é de quem? É da mulher que traiu? O relacionamento tem que ser diálogo, irmão. Tem que conversar, você tem que falar as verdades que dói. A pessoa tem que saber ouvir a verdade que dói. Senão você só mascara pano quente, mascara pano quente, mascara pano quente. Quando chega os 3 aqui para aconselhar. Chega o homem, a mulher, um camarada com chifre e tridente, né? O diabo já entrou, irmão. Outra coisa, irmão. Não ache normal as suas bizarrices. Aleluia? Os irmãos estão me entendendo? Não? Vou ser mais claro. Você, quando era do mundo, via uns negócios lá, aquele negócio no celular, aquelas fitas. Você chegava na locadora, você chegava assim, ó. Sabe aquelas fitas, aquelas revistas, aquelas coisas bizarras que você via? Aí o camarada está acostumado com pornografia. Aí ele casa, ele pensa que a vida dele vai ser aquilo. Irmão, aquilo lá é uma pessoa que está sendo paga. É pesado isso? É, mas é bom que já vai para toda a igreja. É dia de ser hoje, irmão. É dia de você se consertar com seu marido, com a sua mulher. E tem muita gente que está padecendo por causa disso. O marido tem uma opção lá que não é algo biologicamente o adequado. Deus fez um lugar adequado para ele. Adequado. Ok? E aí o homem fala assim, queria fazer um negócio ali naquele negócio. E aí a mulher fala assim: não vai não. Aí vira aquela tribulação do camarada. Irmão, isso não é cristão. O nome disso é sodomia. É a mesma coisa que dormir com um homem. Aí você assim: mas a minha mulher tem que querer porque a Bíblia diz, e o camarada ainda joga a Bíblia no meio. Como que você diz que está amando a tua mulher como Cristo amou a igreja se você está tratando ela assim? Já se perguntou se ela está tendo prazer com isso? Se ela está gostando disso? Você acha que você está sendo cristão com isso? Vai se converter. Hoje é uma noite de conversão, é uma noite de você chegar na sua esposa, na sua namorada, e falar assim, da sua esposa, para sua pretendente. Isso é até interessante entre os jovens, que já estão aí noivos, para começar a conversar sobre isso. Fala assim: e você aí? Porque se já está maduro para casar daqui a 3 meses, já está maduro para falar sobre isso. Para ninguém casar enganado, amém? Vai chegar e falar assim: ó, como é que você gosta desse negócio? Igual 12 ministérios, né? 45, né? 45 é 100%.
Chega lá e fala assim, como é que é esse negócio aí? Ah, comigo deu 11 ministérios lá, deu 45. Aí a irmã vai falar assim, comigo deu 3. Já fala assim, irmã, você tem que se converter nesse negócio aí se você quer casar comigo. Ou o homem. E você, homem? E você, homem? Respeita o tempo da tua mulher, amém? Tem homem que parece, né, o Scooby-Doo, né? Ele já olha assim, e aí? Bom, calma, amém? Se for de comum acordo, vai que é sua, né? Agora, se não é, respeite um o tempo do outro. Converse. Vocês são uma só pessoa. E a mulher tem que honrar o marido como Cristo, como a igreja honra Cristo. Mas observem que essa honra, isso foi uma justificativa de muita igreja, para se a mulher tem que calar a boca e se submeter ao homem. Oh, aleluia! Que o homem é o cabeça. Não é assim, irmão. A mulher vai se submeter e ter como cabeça, como líder, um homem que ama ela como Cristo amou a igreja. A mulher, olha, o camarada, ele serve, ele cuida, ele protege, ele é carinhoso. Essa mulher vai se submeter em amor. Irmão, Jesus podia descer do céu, aqui na terra, olhar. Eu vou fazer algo que o Isaac vai rir, eu tenho certeza. O diabo falar assim, Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Tum, sumiu, né? Não poderia fazer isso? Jesus não teria poder para fazer isso? Demônios deu. Deus não poderia fazer isso? Deus é onipotente. A Bíblia diz que o diabo conhece Deus e estremece diante dele. Deus pode fazer o que ele quiser. Deus poderia chegar para toda a humanidade e falar assim, você vai me servir agora, senão o negócio vai ser feio para vocês. E ia dar certo. Não ia, claro que vai. Olha os grandes impérios da terra, Hitler, os camaradas governaram com mão de ferro e conseguiram controlar todo mundo. Mas o controle que Deus exerce é mais ou menos assim, ele desce, ele se faz homem, ele olha no nosso olho, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Jesus, ele nos leva a um nível de amor e entender tudo que ele fez por nós, que não sobra mais o quê? Mais nada. Por isso que eu digo para vocês, hoje é um dia de você pensar sobre isso, sobre o seu relacionamento. Não só com Deus, mas também no seu casamento, porque é um reflexo do casamento espiritual que nós vamos ter com Cristo. Quando você olha Cristo ali ensanguentado, pendurado numa cruz, ali só tem uma mensagem. É Ele dizendo, eu amo você. E Ele diz, eu vou para o Pai, eu vou voltar para buscar a minha noiva. Vá se aprontando. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, já viu aquele negócio do casamento, quando vai começar? Abre, né, aquele corredor no meio, Damares decora tudo. Aí a gente toca aquela musiquinha, né? Aquela cena é mais ou menos a trombeta tocando no céu. Eu imagino assim, irmão. O arcanjo toca a trombeta na hora que acontece. Eu e o Isaac, o Rodrigo, Damares, a gente toda aqui na igreja reunindo, de repente o que acontece? Corpo glorificado, a gente aparece diante dos portais do céu. A gente escuta o resto da trombeta tocar lá na terra, anticristo na terra, e a gente como igreja vai fazer o quê? Cadê o noivo? Isso tem que queimar no seu coração. Quando nós ceiamos, nós estamos declarando, eu sou um corpo com Ele. O sangue dele corre em mim. Nós somos uma só pessoa. E a celebração desse casamento vai ser quando? Quando a trombeta tocar. E a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Se prepare para encontrar com Ele. Esteja preparado. Eclesiastes vai dizer, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Pedir para o Rodrigo e Isaac vir aqui à frente, por favor. Eu quero que você nessa hora, você esteja orando junto comigo. Se você não é casado, eu quero que você ore para que Deus prepare. Porque se você tem uma chamada, se você tem um dom em Deus, você precisa de uma pessoa adequada do seu lado. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso maravilhoso conselheiro, então é Ele que vai dar os conselhos para você, jovem, saber escolher. A Bíblia também diz que o marido e a mulher, eles devem se amar de uma maneira extrema. Eles devem se respeitar. Eles devem ser o supridor emocional do outro. E aí eu pergunto, marido, você está suprindo as necessidades da sua mulher?
Mulher, você está suprindo as necessidades do seu marido? Se não, você precisa se converter nessa área. Ah, pastor, está pregando para mim sermão encomendado. Irmãos, todos os meus sermões são encomendados. Porque se fosse para eu pregar para alguém que não está aqui, Deus não tinha dado essa inspiração, amém? Então recebe sorrindo, não faz cara feia, que todo mundo vai ver que é com você. Eu falo assim, o marido que pega e vai lá dar aquele corridão na mulher, que gruda na mulher, ameaça, que é violento com as crianças, aí o homem começa a olhar assim para mim, ó. Fechou a cara, eu sei que você faz isso, irmão. Então recebe sorrindo. Faz de conta que não é com você. Ah, que absurdo, o pastor falando marido que agride a mulher. Eu? Marido que faz as coisas erradas sexualmente assim, né? Quando a mulher não quer, a mulher já olha assim pro cara. Irmão, se converta. Eu quero que você ore, que você vá até o seu cônjuge essa noite, que você peça perdão para ele, e que você diga, lembre-se do seu juramento diante de Deus que você fez, que você vai ser melhor. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então enquanto você está vivo, você pode se reconciliar. Pecado é você olhar para um erro e você decidir continuar naquele erro. Irmão, você que não vai pedir perdão, você cuida da sua vida, amém? Que tem irmão que agora já vai ficar olhando, eu vou ver qual os casais que estão brigados. Irmão, fica na sua, amém? A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Pare de examinar a vida dos outros. Por isso que a tua vida está toda desgraçada assim, porque você cuida muito da vida dos outros. Então agora é a hora de você realmente se reconciliar, você abraçar. Eu quero que as famílias se juntem. Pode colocar de pé, irmãos?